Olá, queridos. Estava aqui e o Senhor inquietou meu coração para compartilhar uma palavra com vocês e também deixar o meu testemunho. E então eu vou ler com vocês no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Ela, Ana, uma mulher que orou, insistiu, clamou, esperou e alcançou o milagre do Senhor. Eu até fiz um shorts falando a respeito da persistência, né, da fé de Ana. E eu gosto muito de falar porque essa palavra foi de grande valia na minha vida quando eu esperava um milagre, clamava por um milagre. E essa palavra me fortalecia, né? Esse exemplo de Ana que persistia, apesar de todas as adversidades, né? De todos os obstáculos, ela clamava e pedia para o Senhor um filho, né? E quando a palavra lhe fala que ela, com amargura de alma, né, chorava abundantemente. Até o profeta achou que ela estava embriagada. Com certeza, né, na nossa imaginação, para ser confundida, como se estivesse embriagada, devia estar, quem sabe, se contorcendo, gemendo, gritando na presença do Senhor, clamando por aquele filho que ela desejava tanto, por aquele milagre, porque ela não podia ser mãe. E Ana estava ali, clamando, pedindo. Quantas vezes nós também estamos na presença do Senhor, com a nossa alma amargurada, aflita, clamando, esperando algo que nós temos colocado na presença do Senhor, algo impossível, porque milagre é o impossível, porque milagre só quem pode fazer é Deus. E é impossível, por isso é milagre. Uma vez eu ouvi falar que milagre a gente não explica, milagre a gente conta, para que o outro, aqueles que nos ouvem, possam desejar também viver um milagre. Por isso, hoje eu vou contar um milagre que Deus fez na minha vida, para que você ouça e também deseje receber o milagre do Senhor, deseje continuar perseverando, mesmo que quem sabe você está cansado, já faz tempo que você tem clamado e você pensa em desistir. Não desista. Assim como Ana, ela não desistiu. Ela perseverou. Muitas vezes as pessoas vão desacreditar, vão ficar até com pena. Não pense e não olhe para o que os outros estão pensando de você. Olhe para o Senhor Jesus, Ele está olhando para você, Ele está vendo, Ele está provando a sua fé. E quando você for aprovado, o milagre vai chegar. Ana estava ali sendo testada, a sua fé foi confundida como uma embriagada, como uma louca, mas ela estava ali se derramando na presença do Senhor e o milagre chegou para ela. Ela recebeu o filho que ela tanto desejou das mãos do Senhor, mas porque ela perseverou, porque ela não olhou para os lados, nem para o que os outros estavam falando dela. Ela só queria estar na presença do Senhor, porque ela tinha fé e ela confiava. Portanto, eu te digo, permaneça fiel, permaneça perseverante, não olhe para os outros, não olhe para os obstáculos, olhe para o Senhor Jesus. É Ele quem vai realizar o milagre na tua vida, é Ele quem vai fazer acontecer. E hoje, então, eu quero deixar aqui o meu testemunho, o meu milagre que já fazem 10 anos, né, que eu recebi esse milagre. O meu milagre tem 10 anos. A minha filha. Eu também, como Ana, por muito tempo clamei, por muito tempo implorei, pedi ao Senhor com um desejo ardente na minha alma
que eu queria que o Senhor realizasse o desejo que eu tinha de ser mãe, essa dádiva tão preciosa de ser mãe, né? Me casei já com 34 anos, então eu queria apressar, meu Deus, né? Eu preciso logo ter um filho. E ainda o Senhor me provou por 7 anos. Foram 7 anos clamando, pedindo, só Deus sabendo a dor que eu estava sentindo. Muitas vezes com amargura, com angústia, sendo mal interpretada, quem sabe, pelas pessoas. Mas eu sabia em quem eu estava crendo, eu sabia em quem eu estava confiando e sabia quem tinha me feito a promessa. Porque o Senhor uma vez falou comigo: você vai ser mãe de uma criança, mas você vai ser mãe. E eu peguei aquela palavra. Muitas vezes, quando eu pensava em desistir pelo tempo que passava e não acontecia, eu me apegava a essa promessa que o Senhor tinha me feito, eu me apegava a essa palavra de Ana, que perseverou, que se derramou na presença do Senhor e recebeu o milagre. Então, eu continuei ali por 7 anos. Quantos testes de gravidez eu fiz, eu perdi a conta, nem sei. Quantas frustrações quando eu olhava negativo e eu esperando e eu querendo, chorava, me derramava, Senhor, me dê um filho. E detalhe, eu pedi, me dê uma filha. Eu quero uma menina para que seja minha companheirinha, porque eu fui muito companheira da minha mãe, né? Nós somos em 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão, e eu era muito apegada a ela. Eu fui a última a me casar, e então nós era companheira uma da outra. E então minha mãe faleceu cedo, e um dia eu estava lá na minha casa, olhei para fora pela janela do meu quarto e vi a minha vizinha com a mãe dela tomando chimarrão. E naquele momento foi que eu fiz o meu pedido com a minha alma, né, sangrando na presença do Senhor. Eu disse: Senhor, me dê uma filha. Que eu me lembrei de mim com a minha mãe. Muitas vezes eu estava que nem a minha vizinha ali sentada, tomando chimarrão com ela, compartilhando as coisas com ela. E eu pedi para o Senhor: me dê uma filha para ser minha companheirinha, como eu era da minha mãe. E o tempo passou e eu ali, buscando, pedindo, clamando ao Senhor, até que, depois de 7 anos, a promessa se cumpriu na minha vida. Eu engravidei, né? Quando eu menos esperava, quando eu já não estava ali tão ansiosa, né? Porque nós ficamos ansiosos, querendo as coisas para ontem, mas quando eu descansei, o Senhor me provou até eu descansar, e quando eu descansei, o milagre aconteceu. E detalhe, eu engravidei naturalmente, tudo certo, eu estava com 39 anos, né? E foi uma gravidez tranquila, né, saudável, graças ao Senhor, e fui até o final da minha gravidez. E uma vez eu estava num culto e uma irmã orou por mim e ela entregou para mim a mensagem do Senhor: essa criança é um milagre na tua vida, mas você só vai saber disso no dia que ela nascer, no dia do parto. E passou, e eu fiquei pensando, né? Às vezes quer ficar aflita, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Mas no dia do nascimento dela, ela nasceu de cesárea e nasceu, o pediatra saiu, meu esposo com ela, e a doutora olhou para o enfermeiro que estava junto com ela, auxiliando, e disse assim: mas como ela engravidou? Eu fiquei pensando, ela me olhou: "Ó, fique tranquila, Daniela, está tudo bem contigo, depois eu te explico." E depois, ela conversando comigo, ela falou assim, me fez muitas perguntas, né, de sintomas, se eu sentia alguns sintomas. Eu não sentia nada, até porque se eu sentisse alguma coisa, eu teria procurado o médico. E ela assim, muito estranha, Daniela, porque você tem endometriose.
os teus 2 ovários eram completamente comprometidos, obstruídos e você tinha uma ferida atrás do útero. Não tinha, eu te digo, como uma médica, uma profissional da saúde, que não tinha como você ter engravidado naturalmente. E eu me lembrei, naquele momento, eu me lembrei daquela oração que eu tinha feito lá na janela do meu quarto, observando a minha vizinha com a mãe dela e pedi uma filha para o Senhor. Então eu olhei para a médica e disse: é um milagre, doutora. Foi um milagre porque eu pedi uma filha para Deus. E ela sorriu para mim porque ela era evangélica também. E ela disse assim: olha, eu te digo, como uma profissional e era uma médica bem experiente, né, com bastante anos de profissão, eu te digo, como uma profissional da saúde, que realmente isso foi um milagre, porque você não tinha como ter engravidado naturalmente, não. Talvez com uma cirurgia, mas pela tua idade já não seria muito simples, não teria 100% de chances, pouquíssimas chances. E realmente depois eu fui estudar, fui ver, né, vídeos, coisas que falavam sobre a endometriose, não teria como mesmo eu ter engravidado naturalmente. E eu me alegrei na presença do Senhor e desde que ela nasceu eu sempre tenho testemunhado, testemunhei muito, sempre quando eu tenho oportunidade eu estou testemunhando, eu estou glorificando o nome do Senhor por esse milagre na minha vida. E no final do ano passado eu fui fazer uns exames de rotina, né? E o médico falou para mim: Daniela, o Senhor provando mais uma vez o milagre dele na minha vida. O teu grau de endometriose é bem alto. O problema ainda estava ali. Ainda está. Mas mais uma prova para mim não ter dúvidas nunca que como eu engravidei. E a minha filha estava comigo e o doutor é um médico antigo que era médico da minha mãe e ele viu um milagre que a minha mãe também. Eu já vivi muitos milagres na minha vida, na minha família. A minha mãe foi curada de câncer uma vez e foi ele que tinha operado ela e ela testemunhou para ele, glorificou o nome do Senhor para ele. E quando ele me disse aquilo, e ele é realmente você não poderia ter engravidado. E ele olhou para Cecília, que é a minha filha, meu milagre. Eu convivo com o milagre 24 horas por dia e quando eu penso em desistir, eu lembro: se o Senhor me deu ela, fez esse milagre, como ele não fará qualquer outra coisa na minha vida? Então ele olhou para Cecília e disse: é, realmente, mais um milagre na família. Então, meu querido, minha querida, não desista nunca, nunca daquilo que você tem esperado, daquilo que você tem confiado ao Senhor, pedido ao Senhor. Ele é especialista em fazer milagres. Ele faz. Eu sou uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva e eu glorifico o nome do Senhor todos os dias, porque ele só me confirmou mais uma vez, lembra? Para mim continuar testemunhando, testemunhando, não importa, 10 anos se passaram e eu pude depois, né, do médico ter me falado no final do ano passado, eu pude acender mais essa chama ainda e sempre que tenho oportunidade testemunho, estou testemunhando mais uma vez para vocês, porque Deus falou ao meu coração hoje, enquanto eu meditava e pensava numa palavra para compartilhar com vocês. E o Senhor colocou em meu coração essa palavra sobre Ana e falou profundamente: testemunhe do teu milagre, porque milagre não tem como se explicar. Milagre eu só posso contar e você pode desejar viver o milagre também na tua vida. Então, continue, insista, persista e outra vez eu te digo, insista, assim como Ana, você também vai receber o teu milagre. Amém? Eu quero orar juntamente com vocês e que vocês possam confiar dia após dia nesse Deus Todo-Poderoso.
Meu Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nesse instante eu venho diante de Ti e coloco cada uma dessas vidas que estão agora me ouvindo, Senhor, que ouviram esse testemunho que o Senhor falou em meu coração para mim compartilhar com eles. Deus, vem acender a chama viva, o Teu Espírito Santo possa arder nesses corações, Senhor, e que eles possam ter o desejo de permanecer insistindo, confiando, até que o Senhor entregue o milagre nas mãos de cada um aqui, Senhor, que está me ouvindo nesse momento. Abençoe em nome de Jesus e fortaleça. Levante a cada um em nome de Jesus. Amém? Curta essa mensagem, compartilhe para que outras pessoas também possam ouvir esse testemunho, ouvir essa palavra e, assim como você, sentir o desejo de se levantar e continuar insistindo, esperando, aguardando e recebendo o milagre de Deus nas suas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.